Encaixa ali. Enquanto isso, eu vou tentando aqui. Mas esse aqui vai ficar bom? Mas não, tá interferindo. Vai concluir. É porque eu preciso ver os comentários aqui, ó. Eu vou acompanhar por aqui, então. Já tá ao vivo. Boa noite para todos. O nosso tema de hoje, o nosso tema da noite é o que sentimos sobre nós. Nós vamos fazer uma viagem psíquica para que a gente comece a compreender um pouco o mecanismo da evolução. Ela tem toda uma complexidade. Vamos imaginar quando lá na Boa Nova, em João, começa a passagem do Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ismael, tá falando que não tá ouvindo. A câmera tá virada, tá falando que não tá ouvindo a gente. Então, peraí. Eu vou retomar porque parece que não está saindo o som. Pede pra alguém ver se tá funcionando. Eu gostaria de dar a opinião das pessoas que estão ouvindo, se está dando para ouvir bem. Ela tá falando que a câmera tá virada. Tenta virar a câmera aí, de algum jeito. A câmera, como eu não vejo quem está enxergando, a câmera está na posição boa, está dando para escutar. Você tem que virar a câmera, vira do outro jeito. Ok. Vira. E a câmera? Ela está normal? Não, tá parecendo virada. Está virado, ok. Agora melhorou? Agora veio. Ok. Vamos prosseguir. Está pedindo para girar o dispositivo. Câmera ok, beleza. Vamos prosseguir. No princípio era o Verbo e o Verbo se faz carne. Então a passagem do Livro dos Espíritos que eles colocaram para nós, que no início o ser é simples e ignorante. Eu vou começar pela simplicidade. Vamos imaginar, só podemos usar o campo da mente, então no nível da informação mental, vamos imaginar ou criar pelo pensamento, como queiram, que no período em que éramos simples, estávamos plenos. O ser humano ele era pleno. Ele era pleno dentro de uma etapa evolutiva, coletiva. Só um minuto. Tem que girar, não é para girar? Não, fio de luz não. Aqui, ó. Cadê aquele negócio que vira? Aqui. Vamos prosseguir. Desculpa. No processo da simplicidade, o ser ele é pleno no estágio onde ele se encontra. Múltiplo, ele numa interação profunda com tudo, e de um momento para o outro, na etapa evolutiva,
ele passa pela necessidade da ignorância. A ignorância seria a possibilidade de começar a perder. Não é perder, a necessidade de apagar o que tem para descobrir de uma forma ou de outra esses estados potenciais que já eram vibrantes, já eram vivos, intensos dentro de nós. E o ser começa uma trajetória evolutiva extraordinária, porque ele sai de um nível em que se encontrava pleno e começa um mergulho para as áreas de tamponamento do seu potencial. E de um momento para o outro, ele vai sonhar na planta. Forças extraordinárias envolvem esse ser e ele vai estagiar com um princípio que levaria ao primeiro ato respiratório, porque a planta ela vai respirar. O detalhe é que na etapa evolutiva, na primeira queda do ser, ele precisa passar por forças de coesão, de afinidade, e aí o ser dorme no mineral. Ele dorme no mineral porque ele precisa desenvolver capacidades de forças químicas, físicas, produzindo um campo inicial que vai afetar a própria estrutura formadora no futuro. E ele vai respirar na planta. Quando ele começa a respirar na planta, órgãos mais profundos começam a ser desenvolvidos. Agora ele não só respira no campo de desenvolvimento de uma sensibilidade, preso a raízes muito profundas que fazem com que ele se autoalimente, como agora ele precisa, dentro de um processo animal, não só respirar, mas também alimentar, ele necessita conviver. Surgem os pródromos das expressões emocionais. A fêmea lambe o filhote e vai cuidar dele durante o processo em que ele depende dela. Mas aquele mesmo ser que começou a desenvolver um afeto diferente, quando aquele ser da proteção, quando ele desenvolveu, quando ele está maior, ele é abandonado. Surge o afeto, surge o abandono. Mas o ser animal, passando pelo processo de experimentação dos campos emocionais, aprendeu a se virar. Então, aquilo que foi ensinado e que vai ter efeitos para o futuro, nos instintos, vai se apresentar mais tarde, ao longo da etapa evolutiva, nos seres primitivos que estão agora morando em cavernas, já aprenderam a caçar, porque é do instinto animal. É preciso conviver dentro de uma comunidade onde o medo é o predomínio, onde o poder do extraordinário agora o envolve. Então tudo tem beleza, tudo tem temor. E ele sai para caçar, ele sai para agasalhar, ele sai para desenvolver a sexualidade, porque a procriação ela é necessária nessa fase. Aí nós estamos falando do ser que já passou pelo mineral, já passou pelas plantas, já passou pelas áreas instintivas dos animais, que já é uma escala evolutiva maior, e agora ele é o homem primitivo, ele é o Homo sapiens, ele é aquela estrutura que vai se desenvolver com o objetivo de estruturar um corpo. Ele precisa de um corpo adequado aos seus estados da mente. Mas se a evolução continuasse prosseguindo nesse nível, ela demoraria muito tempo. Então, para que a evolução ela prossiga num ritmo diferente e nunca linear, surge seres de uma evolução maior do que o ser primitivo, mas são seres desequilibrados, são seres
que, deportados de uma outra realidade, de outras experiências, que não necessariamente foram aquelas que esse ser primitivo veio passando na sua escala evolutiva, e aí seres de outros planetas surgem para fazer uma enxertia, uma alteração dos estados da mente do ser. Quando eles surgem no planeta, bastante primitivo, eles são considerados os grandes deuses, eles são considerados os seres que seriam os tutelares, seriam aqueles seres que protegeriam o ser primitivo. Porque o ser primitivo não tem a consciência de que aqueles seres que ele, a partir de agora, vai amar, vai buscar, são espíritos extremamente desequilibrados. E dentro da escala evolutiva, desse ser que vem se desenvolvendo, para aqueles que foram deportados da sua realidade, eles vão fazer a mudança no plano espiritual do planeta primitivo. A chegada deles ao mundo espiritual muda totalmente a psicosfera como ela era antes. E essa mistura vai fazer não só que se desenvolva aquele ser primitivo no campo da mente, no campo do seu psiquismo, como a chegada desses seres, por terem corpos espirituais mais evoluídos do que o ser primitivo, vai fazer uma mudança genética agora nas expressões mais íntimas do corpo daquele ser. E aí surgem seres de formas diferentes, estruturas cerebrais que estão ligadas aos elos perdidos da evolução, estruturas cerebrais que vão modificar e afetar a realidade de uma maneira muito profunda. O ser espiritual agora está num campo de desenvolvimento que permite que explore realidades espirituais e explore um pouco a realidade interior dele. Aí é o processo da evolução no nível em que uma das áreas conhecidas por nós na estrutura evolutiva atual em que nos encontramos são a população de tribos, os indígenas, os seres que dentro de um processo de civilização ainda apresentam, nas conquistas que tiveram evolutiva, um atraso em relação aos chamados seres civilizados. Mas tudo isso se dá ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que estamos hoje como uma civilização buscando tecnologias cada vez mais intensa, mais profunda, que geram impactos no psiquismo do ser, nós temos seres primitivos ainda que estão ali a cultuar a natureza num movimento de caça, de pesca, de morarem ainda em estrutura muito que para eles é comum, mas que para nós já ultrapassamos essas linhas, isso ficou no nosso passado. E o ser começa a aprofundar no sentido de quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? E nesse movimento da escala evolutiva, em que não há uma linearidade, mas há uma mistura, produzindo evoluções, produzindo melhoramento, produzindo desafios, o ser ele começa a experimentar sensações que já foram experimentadas na etapa evolutiva instintiva do animal, porém ela agora toma uma proporção e um tempo maior. O tempo e o espaço ele sofre uma mudança muito diferente, uma mudança em relação ao fazer. O ser agora ele está num movimento em que tudo que ele fizer tem um efeito sobre ele mesmo. Mas ele não tem essa consciência. Ele não tem a consciência que as ações que ele está praticando têm efeito no tempo e um efeito sobre o seu psiquismo na lei de chamada causas e efeitos. Porque ele já não está mais nas áreas instintivas da evolução que ela determinava de uma forma ou de outra o processo de proteção, de
manutenção daquele psiquismo que precisava seguir determinada linha para desenvolvimento de uma estrutura fisiológica. E nessa estrutura fisiológica, as funções de forma mais adequada a atender esse estado da mente e a evolução. Então o ser agora, ele vai aprender a viver em uma sociedade em que, para que ele permaneça nela, ele precisa desenvolver sentimentos diferentes. Surge aí, provavelmente, junto com o mesmo momento das tribos, surge aí uma conotação de fundo religioso. O ser agora social, ele vai procurar uma base religiosa, que é a expressão racional do campo instintivo das emoções, que agora já não estão só na experimentação do fisiológico, mas com uma capacidade de expressar e de comunicar entre os seus aquilo que ele está experimentando nesse momento. E aí o movimento do ser é que, além dele cuidar dele, além dele ter que caçar para ele, que seria a lei da sobrevivência, a lei do trabalho, ele vai ter que fazer algo em relação a esse social. E os regimes sociais começam a surgir com muita intensidade. Os grupos religiosos começam a formar opiniões, eles começam a ditar normas para um grupo inteiro, já não um movimento individual. E o ser vai se adaptando àquilo. E aí as linhas racionais vão criando normas e regras que, se não obedecidas, elas são passíveis de punição. Nesse momento da evolução, as leis ainda estão muito fora de nós. Elas precisam ocorrer e eu preciso obedecer para que eu tenha uma noção que, se eu não seguir essa determinada linha de expressão e conhecimento, eu serei punido dentro dela. Isso não era diferente dentro da tribo indígena, isso não é diferente dentro de um grupo que vai tentar se proteger uns aos outros, mas fugir das regras estabelecidas entre os próprios membros, as punições começam a surgir. O ser que está sendo punido, ele não tem uma noção ainda clara que aquele processo de medo, aquele processo que vai gerar a punição, vai gerar também nele não só o medo de um acontecimento, mas vai mostrar que existe algo que está fora de nós, algo que escapa ao meu controle, e a vida nesse momento ela passa a ter um sentido de segundos, a vida ela muda de um momento para o outro. Tudo que eu experimento pode ser mudado a qualquer momento, se eu fugir um pouco das regras estabelecidas. Mas isso, ao mesmo tempo, vai produzindo no ser uma necessidade de buscar algo além. Nessa hora, aqueles seres que eram deportados da realidade em que se encontravam, precisam sair do nível espiritual em que se encontram, porque é uma necessidade evolutiva de prosseguir. Eles precisam prosseguir uma jornada porque deixaram algo para trás. Eles deixaram, naquele mesmo lugar que eles foram deportados, eles deixaram almas afins, eles deixaram conquistas intelectuais e conquistas tecnológicas. Eles deixaram para trás um mundo de facilidades que eles as utilizavam para o bem próprio. Eles não estavam preocupados com o outro. E agora, na realidade espiritual e naquele plano em que eles se encontram, é preciso reencarnar para que, junto àqueles seres que estão ali sob a tutela deles, eles são os grandes protetores, eles são os guias espirituais daqueles seres primitivos, mas numa condição espiritual em que eles sabem que o processo interno deles é muito desequilibrado. Mas eles precisam experimentar a existência física, porque eles têm uma intuição de que, ao renascer naquele local, existe a possibilidade de resgatar o lugar da onde eu vim. E o lugar da onde eu vim não é o lugar da minha origem, ele é o lugar que permitiu o meu desenvolvimento. Então o ser reencarna. Quando ele reencarna,
ele já é chefe de falange, ele é o cara, ele é a mulher, ele é a pessoa que na onde ele nascer, ele vai ter a capacidade de agregar almas afins, ele vai espontaneamente atrair presenças em torno dele. Provavelmente vai ser um pai com uma prole enorme, provavelmente vai ser alguém com uma capacidade intelectual que o fazer dele vai chamar tanta atenção que aquele grupo de pessoas da qual ele faz parte dentro daquela comunidade, eles dão o poder para ele. Eles vão colocá-lo agora numa condição que ele direciona, e não só direcionar, mas a opinião dele tem uma influência extraordinária sobre aquele psiquismo. Sentimentos variados começam a surgir no ser humano. Primeiro instintos no campo da sobrevivência. Em uma segunda etapa, a necessidade de trabalhar em comunidade, não porque eu estou preocupado com o outro, mas porque o outro ele é um elemento que, junto comigo, nós temos força, nós somos capazes de superar situações de perigo. Porque quando tem mais pessoas, a chance de conquistar aquilo que é a necessidade junto ao temor é mais fácil de ser superado do que individualmente. Mas não há uma visão ainda de sentimentos coletivos, há uma necessidade de estar com o outro, porque junto com o outro eu tenho uma possibilidade e o interesse de conquistar algo que eu não sei dizer ainda nesse momento para que serve, mas ele é funcional. E aqueles seres que agora estão reencarnando, junto a esses seres da evolução, os seres mais primitivos da evolução, eles precisam gerar uma expressão de cuidado com aquele ser que está sob a sua tutela, porque por alguma razão eles são dependentes, eles precisam desenvolver. E quando aquele ser primitivo, aquele ser desequilibrado, ele olha pela primeira vez aqueles seres primitivos e experimenta um sentimento diferente, aqueles seres que antes eles não tinham uma capacidade de nos causar uma impressão, agora causam. Eles nos causam uma impressão porque o jeito de nos tratar é diferente. Eles são muito mais dependentes de nós do que nós deles. Então, eles pedem algo que você dê e nós vamos dar. Porque quando eu dou, eu tenho uma resposta de obediência, eu tenho uma resposta de acomodação, eu tenho uma resposta que me satisfaz. Então agora as expressões emocionais estão vindo de fora para dentro. Elas já não estão vindo de um estado mental de natureza dentro-fora egocêntrica, fora-dentro aprendizagem. Ela tem uma outra conotação. Nós estamos agora no avanço evolutivo muito diferente, porque nós temos uma estrutura biológica, nós temos um corpo espiritual já bem elaborado, e aquele corpo espiritual bem elaborado seria como se fosse as festividades colocadas no Evangelho, que naquela festividade, se eu não tiver um corpo espiritual adequado, eu não posso ficar ali naquele local. Mas agora nós temos um corpo adequado. E esse corpo espiritual, ele registra tudo que eu faço, tudo que eu penso e tudo que ocorre em torno do meu psiquismo. Aquilo que acontecer em torno do meu psiquismo tem um efeito sobre o meu corpo espiritual. Aquilo que eu faço sobre o meu corpo espiritual tem efeito sobre a realidade externa onde eu estou. Então o ser, ele está dando um passo evolutivo a mais, mas ele ainda não se conhece. Ele sabe muito pouco sobre si. E ele reencarna, agora com um processo de cuidar daqueles seres mais primitivos. Afetos diferentes começam a surgir. Outros espíritos desequilibrados, quando veem, são espíritos, quando eles veem aquele ser que reencarnou, a tomar uma atitude psíquica diferente em relação ao que eles têm. Eles sabem que ali pouco vai crescer, mas eles começam a ver uma movimentação diferente. Aqueles seres, eles estão promovendo um equilíbrio no ser desequilibrado. Então eles começam a arriscar.
novos seres arriscam o processo reencarnatório. Começamos a mudar uma civilização inteira. Uma pessoa, ela muda o mundo. Alguém falou perispírito, túnica. Perispírito, corpo espiritual. O nome que nós quisermos dar, ele pode ter qualquer significado que eu queira dar a ele, é ele quem dá o significado para mim, não sou eu quem dou um significado para ele. Mas quando eu dou um significado para ele, é uma tentativa de explicar aquela estrutura que faz parte agora do meu psiquismo. Aquele corpo não sou eu, mas ele retrata quem eu sou. Ou pelo menos ele retrata quem eu estou. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Qualquer colocação que vocês estiverem em dúvida, pode ir colocando, alguém vai a Juliana, a esposa está do lado, ela vai pegando as questões lançadas e eu vou tentando desenvolver. Mas eu vou voltar para a linha de raciocínio que eu estava. Os seres primitivos e os seres evoluídos e os seres primitivos. Os seres evoluídos não são seres de natureza superior. Eles são mais evoluídos do que aqueles seres primitivos. E eles agora precisam descobrir quem são eles. Eles precisam descobrir quem sou eu. Para que eu estou aqui? Qual a finalidade da vida? Até então nós nunca tínhamos pensado nisso. E aquilo que vai acontecer a partir desse momento, ele vai mudar toda a rotina do ser humano, porque o ser agora ele vai viver um processo diferente chamado leis de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela vai mudar. Ela, no princípio, tudo que eu faço ainda não tem efeito sobre mim. Eu estou fazendo, aí eu vou desencarnar. Chega ao mundo espiritual, alguém retrata um pouco das minhas ações. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e deixei de fazer um tanto de coisa. Mas não há cobrança. Não há ainda uma referência que retrata uma condição de desequilíbrio em mim. Eu ainda estou produzindo leis de causa e efeito no tempo. Por que somos tão carentes? Eu vou responder a pergunta por que somos tão carentes daqui a pouco. Porque o que é carência num determinado momento, ele é abundância em outro. Então, por exemplo, o ser que está numa etapa evolutiva de muito desequilíbrio, mas que ele está numa etapa evolutiva melhor, muito mais à frente do que aquele ser primitivo, ele tem a dar, ele não tem a receber, ele tem a dar. E o ser primitivo, qualquer coisa que fizer para ele é processo de aprendizado. Então, ele vai nos dar algo diferente, porque ele vai pedir algo que eu tenho, e eu vou dar o que eu tenho, porque eu vou dar sem esforço. Eu não estou dando o que eu necessito, eu estou dando aquilo que já existe em mim. Então, nesse momento, eu não tenho carências, eu tenho abundância. Vamos prosseguir. É porque não é linear, não, esse processo não é linear, ele tem toda uma complexidade. Aquele ser agora está inserido na lei de causa e efeito. Mas o ser primitivo que está sobre as linhas da obediência e nas linhas do aprendizado, ele não está nas leis de causa e efeito. Ele ainda está no processo da evolução em que ele não é primitivo mais e ele está inserido dentro da lei. Mas a lei não tem peso sobre ele. É como se eu pegasse no contexto da atualidade, uma criança de 13 anos que é capaz de tirar a vida de uma pessoa. Eu não sei o que levou ele a tomar a atitude de tirar a vida de alguém, mas eu entendo que a responsabilidade dele sobre a vida daquela pessoa não é a mesma de uma pessoa de 17 anos e não é a mesma de uma pessoa de 20 e poucos anos. Então, eu vou ter que avaliar a lei dentro de um contexto do psiquismo humano, naquilo que ele tem de experiência e o que ele não tem de experiência ainda. Aquilo que ele ainda tem como uma necessidade de experimentar e aquilo que alguém já experimentou e pelo prazer de ter experimentado, ou porque ficou preso e não consegue largar, ou porque passou indiferente à coisa, então ele precisa repetir. A etapa evolutiva, o processo evolutivo, ele tem respostas diferentes para o psiquismo. Nesse contexto e nesse momento da evolução, as expressões estão vindo de forma que eu tenho que atender aquele psiquismo que está abaixo do meu, não está abaixo do meu,
Evolutivamente ele não tem o que eu tenho e eu tenho muito a dar, e eu começo a dar e começo a gostar daquilo que eu estou dando. Porque o que eu estou fazendo está trazendo resultado para o meu ego e não para a minha evolução, mas ele responde ao meu ego. E aí eu começo a desenvolver um campo da natureza, um campo de natureza chamada vaidades, egoísmos, que nesse primeiro momento ele não é desequilíbrio. Ele era desequilíbrio por ser uma repetição no planeta em que eu estava, mas agora que eu estou num contexto novo, ele não tem característica de desequilíbrio, ele tem a característica de valorização. Eu valorizo a minha imagem. E a minha imagem nesse momento é sustentada pelas mentes que estão num processo evolutivo que elas não têm o que eu tenho. Então elas sustentam o meu ego, elas dão uma força de fora para dentro, de uma sustentação de um psiquismo, onde eu tenho a capacidade de mandar, desmandar, e a obediência ela vai acontecer cegamente. Sim, o físico não, mas acho difícil avaliar com esse exemplo, mas acho que entendi. Quem não entendeu, tenta fazer a colocação, eu vou trabalhar. Eu vou prosseguindo na ideia e vou retomando dentro das perguntas que foram sendo feitas. É como se eu tivesse que reduzir milênios ou um tempo muito longo, segundos, para descobrir como as expressões emocionais apresentam-se em nós, por que elas se apresentam de determinada maneira. Nós não vamos dar resposta para tudo, mas eu quero lançar questionamentos em todos. O processo evolutivo ele continua. Nesse mecanismo do processo reencarnatório, eu sou o ser reencarnado lidando com seres primitivos, onde eu tenho muito a dar e tenho muito pouco a receber. Mas eu estou gostando de dar porque eu não espero, por incrível que pareça, eu não espero daqueles seres algo. Mas a não ser obediência, a não ser bajulações, a não ser algo do ego. Mas esse contexto, ele ainda não representa desequilíbrio. O desequilíbrio começa a surgir quando começa a aparecer no mundo espiritual e ainda não no mundo físico, quando começa a surgir no mundo espiritual seres melhores do que eu. Nesse momento, parentes, amigos, afetos vinculados ao planeta em que eu estava, pela saudade, pela vinculação existente entre nós e eles, faz com que agora permita que aqueles seres que ficaram para trás, às vezes não ficaram para trás, eles ficaram para frente, porque eles estão numa condição evolutiva melhor do que a minha. Mas porque tem vínculos comigo, eles reencarnam na Terra. Eles não reencarnam na Terra, eles voltam para o planeta, eles vão para o planeta, eles não voltam, eles vão para o planeta onde eu me encontro. Eles são espíritos numa condição evolutiva que eu não tenho. Eles são as primeiras referências do meu estado de desequilíbrio dentro das leis de causa e efeito. Quem vai me dar a consciência do meu engano não são os seres primitivos que estão comigo, mas são os seres que já têm vínculo comigo e que estão numa condição que eu ainda não adquiri. Aí eu desencarno e vou para o mundo espiritual. Tenho que largar pelo tempo aquele lugar que me dava conforto, que me dava satisfação, que atendia o meu ego, que atendia as minhas vaidades. Eu tinha um poder e tinha uma autoridade sobre aqueles seres. E quando eu volto ao mundo espiritual, volto à mesma condição que eu já venho nela há mais tempo, que foi o motivo da saída do meu estado de um planeta mais evolutivo, mais evoluído, para estar na condição que eu estou ainda preso e matriculado numa condição que eu não queria. Porém, agora, quando eu chego ao mundo espiritual, alguém de uma condição melhor do que a minha, mas não caracteriza espírito superior, mas espíritos que já apresentam sentimentos muito diferentes do meu, fazem eu sentir vergonha. É como se fosse na época de Adão e Eva, quando Adão se vê desnudo diante da verdade. Quando ele se vê desnudo diante da verdade, todo o conhecimento adquirido, ele ainda é muito pequeno. E aquele ser que tinha uma posição de destaque na Terra, quando ele volta ao mundo espiritual, ele não tem destaque. Ele ainda continua desequilibrado, inconsciente de si,
e aqueles seres que eu almejo e ao mesmo tempo vou temer, porque eles vão refletir o meu desequilíbrio, quando eu olho para eles, há uma necessidade de olhar o processo da reencarnação como um ângulo diferente. Ou eu reencarno como uma fuga, ou eu reencarno com a necessidade de chegar ao patamar em que esse ser, que agora me atende, que me orienta, eu tenho uma necessidade eu tenho uma dívida com ele. Porque ele saiu da posição que ele estava para estar comigo, mesmo que eu não queira. E o movimento começa a surgir de novo, de fora para dentro, já não é de dentro para fora. Porém, ele reflete que de fora para dentro, eu tenho que buscar fora algo que vai causar um impacto diferente em mim. Aquele estado de egos e vaidades que eu criei na Terra não podem me satisfazer. Então eu vou reencarnar, mas quando eu reencarnar, eu vou evitar os bajuladores, eu vou evitar aqueles que precisam aprender e que vão sustentar o meu ego. Eu vou tentar o isolamento deles. Quando eu tentar o isolamento deles, e a necessidade de isolamento é porque eles não podem continuar sustentando o meu ego. Eu quero que eles façam isso, mas eu não posso permanecer nessa posição. Então eu começo a reencarnar e quando eles chegarem para gerar aquilo que era o meu passado, eu vou ter que começar a fazer trajetórias, eu vou ter que explorar campos, eu vou ter que sair da onde eu estou e vou ter que procurar por pessoas diferentes, que não pode ser o primitivo mais. E essa saída da posição em que eu estava vai gerar novas misturas, porque eu vou ter a encontrar pessoas que estão no meu nível. Pessoas que estão no meu nível, acima do meu e abaixo do meu, mas não são seres primitivos. São seres que também, como eu, reencarnaram e precisam encontrar uma afetividade diferente. E quando esse encontro ocorrer, há uma mudança evolutiva no corpo espiritual que eu tenho, no corpo espiritual que ele tem, e a somatória desse vínculo, chamado a lei de afinidade, ela vai ter uma apresentação diferente agora. Porque agora a minha afinidade ela está na sustentação de uma compensação. Encontrei um ser que ele é diferente dos outros. E aquele ser, ele vai compensar o meu estado interior, produzindo talvez um fenômeno chamado alegria. Até então eu tinha esquecido o que é esse fenômeno, porque o fenômeno da alegria, ele pertencia àquela etapa evolutiva que eu perdi. Ele pertencia a uma coisa que eu vivi muito no planeta em que eu estava, mas que eu tive de deixá-lo porque eu era muito desequilibrado. E esse reencontro no mundo primitivo com seres que estão no mesmo patamar evolutivo está gerando uma compensação. Agora eu crio a teoria da alma gêmea. A alma gêmea seria aquele ser que é capaz de sustentar o meu estado interior sem sofrimento, sem muito sofrimento. Agora eu dou conta de dividir um amor entre a outra pessoa que compensa e que eu sei que é um sentimento diferente daquele ser primitivo. Mas o ser primitivo, ele precisa evoluir. Então ele vai ter que nascer agora não como alguém que vai me bajular, mas como alguém que precisa ter um vínculo direto dentro de um núcleo familiar. Família começa a surgir. Agora a importância de manter um núcleo de coesão. Afinidades desenvolvidas, vem o ser primitivo, ele é meu filho. Nesse princípio, o meu filho não é mais evoluído do que eu. O meu filho é o ser que vai ter que aprender de forma direta sobre a minha tutela e a tutela da companheira, porque nesse momento as concepções de gênero é ainda homens e mulheres, porque não há um avanço do psiquismo do ser. Ele ainda está muito tamponado. E aí o masculino e o feminino eles vão se casar. Eles vão trazer impressões muito parecidas quando eu vim para o mundo, quando eu estava em um estado meio que de plenitude e eu tive que entrar nas áreas de coesão no mineral. Agora aquele ser me sustenta e eu vou tentar repetir o ciclo com ele. Começamos ciclos familiares que eles vão ter encontros e reencontros.
E toda vez que eu entrar numa compensação com a companheira ou o companheiro, as manifestações internas estão sofrendo mudanças. As manifestações internas estão baseadas na vaidade e no egoísmo, mas ela agora ela tem uma resposta diferente. Ela já não está em mim, ela já está no outro. E ela já não está no outro, porque o outro já não está nele, está em mim. Então uma troca. Pela primeira vez eu estou trocando algo diferente. E aí começam as confusões do psiquismo, porque ao experimentar a compensação com seres do mesmo nível, aparece a reencarnação do ser que é o parente mais evoluído no sentido de conquistas internas do que aquele ser primitivo que está comigo. Aquele ser reencarnou para estar próximo do seu, para dar para ele um tipo de incentivo e informação de natureza interior que eu havia esquecido e que está em estado potencial. Eu agora sou estado potencial e aquele ser é a experiência que eu preciso adquirir. O mecanismo de fora para dentro, onde aquele que tem muito vai começar a desenvolver em mim um interesse diferente. Mas eu tenho a compensação vinculada àquela pessoa que está no meu patamar. Quando aquele ser evoluído, ele reaparece para ajudar aquele afim e eu o encontro, agora eu vou começar a desenvolver linhas de traição. Porque eu vou sair das linhas da compensação e vou descobrir que tem uma coisa melhor do que aquilo que eu tinha. E que eu preciso adquirir, porque adquirir aquilo é perceber que algo diferente surge em mim. E por incrível que pareça, aquele ser de uma condição melhor do que a minha, e no nível diferente do outro, que ele tem afinidade, que ele veio ajudar, vai ser testado nas leis de causa e efeito, muito próxima daquilo que gerou o degredo para o meu estado interior, para o meu ser. Aquilo que era um desequilíbrio muito intenso, tem reflexos em desequilíbrio no ser que está numa condição melhor do que a minha. E a probabilidade dele cair passou a ser grande. E a queda dele não é queda, porque na verdade ele veio sem que ele soubesse, porque ele também está numa escala evolutiva, numa transição diferente da minha. Ele veio para ajudar, e talvez a forma de ajudar é que ele, vinculando a mim, e não mais aquele afim, ele está desenvolvendo um sentimento chamado amor fraterno. Porque quando ele vincular a mim, ele vai ser enganado pelas emoções dele. Ele vai olhar, porque o ser afim, que é aquele de afinidade da qual ele veio ajudar, mesmo que ele tenha vínculos com ele de um passado, o sentimento é fraternal. Quando ele encontrou comigo, que não tem um vínculo direto com ele, mas ele experimentou um sentimento diferente em relação à minha pessoa, que está na mesma área vibratória daquele que ele veio ajudar, mas eu não sou ele, e ele não sou eu, e ele teve vínculo comigo, eu represento o desequilíbrio daquele ser mais evoluído do que eu, que ele ainda não dominou. Ele não dominou essa área. Eu, para ela, sou o desequilibrado. Para ele é uma prova, é um teste, para que ele aprenda a dominar os impulsos dentro dele, para que ele daqui a pouco volte a ter vínculo com quem está no nível da compensação dele, porque eu não sou essa pessoa, mas eu sou o diferente, e a diferença atrai, e aí o ser, sem que ele perceba, ele passa a repetir experiências, porque a lei de causa e efeito, a base dela chama-se repetições. E a repetição é uma etapa evolutiva em que de tanto eu repetir eu me saturo. Eu crio um campo de saturação. Quando eu saturo, eu tenho certeza que aquilo eu não quero mais. Mas eu só tenho certeza que aquilo eu não quero mais quando eu saturei dele. Nem todas as pessoas se saturam de algo. Mas existe um processo na evolução que a saturação é o elemento que vai fazer a mudança. E aí aquele ser, ele pode ou não cair. Se ele envolver comigo, princípios de queda, repetição. Mas ao mesmo tempo, ele cai e eu cresço.
Porque agora eu experimento sentimentos diferentes. Agora o sentimento que eu tenho é de apego. Eu nunca fui apegado a ninguém, a não ser circunstâncias. Porque o ser primitivo, ele me gerava acomodação. Agora esse ser ele me gera apego. Ele me dá uma impressão interna que ter é bom. Que dominar, agora no sentido de dominar o outro, não o outro para satisfazer interesses materiais, mas para trazer ilusões no campo da emoção. Passou a ser diferente. Agora eu quero experimentar isso, eu quero viver essa ilusão, porque eu quero ter a impressão de que alguém me ama. Não que eu ame alguém, mas que alguém me ama. Mas para eu ter essa expressão, como o ser que está ali, ele é mais adiantado do que eu vou ser obrigado a dizer para ele, eu te amo. O interesse não é o amor que ele está gerando em mim, que é o fenômeno real, mas aquilo que eu quero sentir, porque agora eu amo, eu quero aquilo, eu quero para mim. Mas eu quero sentir a impressão de que aquela pessoa me ama. Etapa evolutiva diferente. Eu vou ler uma pergunta aqui, daqui a pouco eu volto. Tá dando para acompanhar? Eu gostaria que as pessoas pudessem dar um feedback se está dando para acompanhar até onde eu estou. Ou está confuso? Bom, eu vou prosseguir porque o tempo, eu preciso prosseguir no tempo. Ok. Virei a prova evolutiva do ser que está numa condição melhor do que a minha. E ele virou o processo evolutivo que torna o meu estado psíquico melhor. Agora há um estado diferente em mim, porque eu pude perceber, eu pude experimentar na minha capacidade e de vinculação com o outro, eu desenvolvi um desequilíbrio em mim chamado poligamia. A poligamia é uma necessidade de ter a posse sobre o outro que é diferente de mim. Quanto mais pessoas diferentes eu tenho, mais impressão na vaidade e no egocentrismo, mais impressão de plenitude eu possuo. Porque eu estou lidando com a diferença e experimentando a diferença em mim. E eu quero reexperimentar e eu quero viver isso de forma... Porque isso é diferente e isso traz prazer. Agora começa na etapa evolutiva a escolha do que é prazer e o que é o desprazer. Só que nesse mecanismo, o prazer que eu sinto em determinado lugar, porque agora eu tenho experiências de trocas, eu tenho experiências de abandono, eu tenho experiência onde quando eu cansar daquela pessoa, eu vou abandoná-la porque agora outra me traz um interesse. E qualquer que seja esse interesse, eu vou querer experimentar, porque é o diferente em mim. Ele retrata o meu desequilíbrio, mas ele não está retratando o meu desequilíbrio, ele está caracterizando desenvolvimento. O ser está se desenvolvendo, ele está desequilibrado, mas ele está se desenvolvendo. E esse desenvolvimento, ele não tem tempo, ele não tem limite e ele não tem tempo. Porque é preciso que eu experimente a diferença, para de tanto experimentá-la eu comece a descobrir que o diferente não está satisfazendo. Não é o diferente que produz a melhoria. O que produz a melhoria chama-se afinidades. Mas a afinidade verdadeira, que é a próxima proposta, ela não pode sofrer apegos. Eu não posso vincular alguém pela linha do apego. Eu tenho que vincular alguém, aprender a conviver com ela, para que um sentimento diferente apareça pela primeira vez no meu psiquismo, chamado liberdade. A liberdade que não é, a liberdade não escraviza, a liberdade não domina. A liberdade ela é o termo, ela é a liberdade, mas ela não é libertinagem. Então agora eu preciso experimentar algo diferente, que a diferença não está me produzindo.
Eu começo a viver muitas diferenças e começo a saturar daquilo, porque aquilo não... É como se eu dissesse, agora eu estou vivendo no mundo das aparências. Alguma coisa da aparência surge, me agrada, mas a aparência não é profundidade, a aparência é superficialidade. Quando eu começo a lidar muito com aquela superficialidade, eu já não estou dando conta dela. Aí eu mudo de novo, mudei de novo, continuo na superficialidade, ela não está me trazendo satisfação. Eu vou ler uma pergunta, depois eu continuo. Qual é a pergunta? A fala está sempre trazendo a perspectiva dos seres mais evoluídos e a perspectiva dos seres naturais da Terra. Sempre. No mecanismo onde eu estou, a pergunta e a resposta que eu estou dando é Marcilando. Ele perguntou assim: a fala está sempre trazendo a perspectiva de seres mais evoluídos e a perspectiva de seres naturais da Terra? Sim, eu só quero lembrar o seguinte: o ser natural da Terra, ele não é natural. Ele passou uma boa etapa evolutiva dele dentro daquela estrutura muito primitiva, porque ele estava desenvolvendo, ele veio para desenvolver potenciais para a formação de corpos mais evoluídos. Então, ele contribuía para a formação de um corpo adequado àquele campo evolutivo. Mas eu não posso dizer que ele era daquela estrutura. Aí uma mistura. Mas é desse ser que eu estou dizendo, desse ser que veio para estruturar o campo biológico naquele planeta em que eu estou. O ego, ele está desde o momento em que eu criei um vínculo de coesão com a matéria e a antimatéria. Matéria e antimatéria são estados da mesma moeda, um compensando o outro, porém um em um nível, voltado a um campo de materialidade diferente daquele que é a antimatéria, que está no mundo das vibrações diferentes do corpo materializado. Mariana, a fala é sobre nós da Terra. A fala é sobre o ser da evolução. Nós somos os seres da evolução. Ora eu sou o ser primitivo, ora eu sou o ser que está numa condição melhor do que o ser primitivo. E agora os dois estão misturados. Porque o ser primitivo, ele tem que aprender comigo. E eu aprendo com aquele que está numa condição acima da minha. Aquele que, em determinado momento da evolução, aquele que está no mesmo patamar evolutivo meu, ele não representa conquista evolutiva, ele representa necessidade de repetição. Agora eu repito para que fique gravado em mim, então essa é uma necessidade. Daqui a pouco, essa compensação não vai o que vai fazer eu abandoná-la é que vai surgir um ser que tem algo que aquilo que compensa em mim agora não gera compensação mais. Agora eu vou buscar aquilo que está a mais, eu vou desejar aquilo que não me compensa, ele me ensina. Esse ser que vai me ensinar tem uma condição mais evolutiva, ela está numa condição evolutiva melhor do que a minha. Mas quando ele reencarnou e está dentro dos vínculos dos afins, ele vai encontrar no diferente a possibilidade de satisfazer um pouco a conquista evolutiva dele. Ele não vai querer experienciar o afim, ele vai querer experienciar o diferente. Eu sou o diferente para ele nesse momento. Ele vai viver a aparência, porque ele vai encontrar em mim uma possibilidade diferente. Eu vou aprender demais com ele. E vou gostar tanto de experimentar essa diferença que eu vou buscar as diferenças em qualquer lugar agora. Eu desenvolvo a poligamia onde quer que eu esteja. Uma pergunta interessante aqui, ó. Dani, Maia, então o ego está em todos os estágios da evolução? Eu não tenho dúvida de que o ego esteja em todos os estados em que a consciência do eu apareceu. Em que a consciência, não do eu, a consciência do ser. Eu sou um ser. Eu agora preciso cuidar, eu preciso cuidar dos meus... Eu não quero morrer à toa. Eu não quero sofrer na mão de alguém. Então, agora o ego ele entrou. Agora o ego entrou com força. Agora eu tenho uma consciência do ego. Que para mim, nesse contexto, ele é virtude. O ego não é um problema, ele é uma virtude. Ele está preso à minha imagem. A minha imagem é mais importante de qualquer outra imagem que eu esteja preso nesse momento. Porque a evolução ela me permite isso. E nesse momento, ela não é um desequilíbrio. Ela passa a ser desequilíbrio quando o ser mais evoluído do que eu, ele chega
e ele retrata o que eu não tenho. Agora eu tenho um problema. Porque antes eu estava na condição do ser que era cultuado, do ser que era cultivado. Agora aquele ser mostra que eu não sou aquilo que eles cultivavam. E quem cultivava? O primitivo. E quem cultivava e quem cultuava? Aquele que estava na dependência do meu ser. Eu tinha para dar. Eu não estava nem exigindo, eu tinha para dar. A exigência ela surge quando o diferente chegou. Quando aquele que está numa condição melhor do que a minha, agora ele interage comigo. A Helena pediu para falar de exemplos de saturação. Alguém pediu para a Helena pediu para eu explicar um pouco exemplos de saturação. A saturação ela poderia vir, ela está em qualquer área da evolução. Ela está em qualquer área da evolução. Só não está de forma muito clara no momento em que o ser ainda é muito primitivo, onde o ser ele busca algum conhecimento. Qualquer coisa de conhecimento, para ele é uma satisfação. Então esse ser, ele não está na linha da saturação. Mas o ser que veio degradado, qualquer etapa onde ele estiver, ele vai gerar saturação. Então, por exemplo, sou muito desequilibrado sexualmente. E chega um momento da existência que aquele ser primitivo reencarnado na Terra, ele já não é um macaco, ele já não é um macacoide, ele tem estruturas humanas, ele é horrível. Eu olhando para ele, eu olho para você e falo assim, ó, que ser horrendo. Mas ele tem órgãos bem formados e o meu interesse é satisfação sexual. Aí eu penso, se eu reencarnar ali, eu não vou reencarnar com a consciência que eu tenho, porque eu vejo seres reencarnando e eles perdem um pouco da consciência. Então é uma droga, eu vou entrar nessa droga, eu vou reencarnar, perder consciência e vou encarar aquilo ali, que é o meu desequilíbrio. Nesse primeiro momento, a satisfação é real, eu vou ter satisfação com o ser primitivo, ele vai me dar o que eu quero. Porém, eu estou numa condição melhor do que a dele, então eu vou experimentar, eu vou relembrar de alguma forma o meu passado naquele planeta que eu fui degradado. Porque quando eu estava lá, eu não media consequências de quem era o elemento da minha satisfação. Ali naquele contexto evolutivo, eu já tinha desenvolvido, na minha estrutura interior, homossexualidade, bissexualidade, experiências múltiplas, experiências sexuais muito misturada a qualquer pessoa, porque eu estava perdendo o meu ser. Não estava perdendo o meu ser, eu estava perdendo a referência de quem sou eu. Qual era a imagem que eu tinha de mim mesmo? Então eu fui abandonado, eu tive que sair daquele local, porque eu não podia perder a conquista evolutiva em que eu já estava. Porque a própria condição evolutiva do planeta mostrava que eu estava naquele estado. Eu estava pertencendo àquele local. Mas a minha moralidade em relação ao local estava diferente. Ali eu não poderia permanecer, porque havia um desequilíbrio de natureza extremamente emocional. As minhas expressões emocionais nesse plano, nesse planeta, não era condizente ao meu estado conquistado, biológico, funcional, de leis. Então, aí eu comecei a entrar num grande desequilíbrio. Mas eu vou voltar para cá. Então, eu entendo que saturação, ele está no ser que desenvolveu uma consciência do seu ego. E agora, qualquer campo que ele estiver pode saturar. A única coisa que não faz saturar é a experiência com seres numa condição evolutiva maior do que a minha. Mas eu preciso dar um salto e eu vou prosseguir aqui. Ok, o ser agora está nas leis de causa e efeito. As leis de causa e efeito, apesar de eu estar inserido nela, de você estar inserido nela e do outro estar inserido nela, ele não tem os mesmos pesos, ele não tem o mesmo tipo de cobrança. Depende da condição evolutiva, depende daquilo que o ser já experimentou muito no seu arcabouço, o que ele tem de arcabouço sobre aquilo. Isso vai depender muito da condição evolutiva do ser. Eu tenho 2 minutos para encerrar. Vamos tornar a coisa mais complexa um pouquinho. Eu vou dar uma adiantada. No primeiro momento, o ser estava preocupado com as impressões físicas dele. No segundo momento, o ser aprendeu a viver socialmente, não porque ele estava preocupado com o social, mas porque o social o protegia. No terceiro momento,
o ser ele teve afinidade por compensação. Agora eu encontrei almas afins a mim, que representavam o meu estado interior, então ele compensava as minhas expressões emocionais. Só que ele estava no mesmo nível de desequilíbrio que o meu. Aparece o ser que tem condição evolutiva maior do que a minha, então ele me faz sentir sentimentos que vão fazer com que eu traia a pessoa afim e que gere a compensação. Estou gerando uma etapa evolutiva, porque o ser humano ele precisa viver as diferenças. Aí eu vou entrar nesse campo experimentando as diferenças até que eu sature dela. Quando eu entro nesse campo de saturação, eu vou perceber que as almas afins é melhor do que as almas diferentes. Ou seja, é melhor namorar do que ficar. Porque o namoro, ele me acalma. E o ficar, ele é um desafio constante. Entrei numa outra etapa evolutiva. Agora estou falando de namoro ou ficar. Ou eu fico ou eu namoro. E para muitos estados da mente, namorar é melhor do que ficar. Mas para muitas mentes, ficar é melhor do que namorar. Isso vai depender da etapa psíquica em que eu me encontro. Mas agora a evolução ela trouxe um desafio diferente. Porque agora eu comecei a entender que aquele sentimento que eu gero sobre alguém, o sentimento que eu tenho sobre alguém, se eu tenho um sentimento de raiva sobre alguém, se eu tenho um sentimento de intolerância sobre alguém, eu julgo que aquela pessoa é chata, eu julgo que aquela pessoa é brava, eu julgo que aquela pessoa não dou conta de ficar perto dela, ela me causa sentimentos ruins. Só que eu ainda não estou me enxergando, mas pela primeira vez, sem colocar Jesus nesse campo do ensinamento, pela primeira vez eu estou fugindo de pessoas que não me agradam, eu estou fugindo de pessoas que não geram sentimentos nobres em mim. Quando eu começo a fugir dessas pessoas, aparece um ser muito evolutivo na Terra chamado Jesus. Jesus, ele veio quando eu estava dentro de uma lei de causa e efeito, onde nesse campo de causa e efeito, eu já começo a ter uma compreensão, eu já tenho apego pelo outro, eu já tenho sentimentos emocionais mais elaborados. Então surge Jesus e fala assim, e mostra para nós que se eu quero amar alguém, eu preciso amar o meu inimigo. Aí eu pergunto, mas para amar alguém eu preciso amar o meu inimigo? Mas por que eu tenho que amar o meu inimigo para amar alguém? Como é que um ser desse fala uma loucura dessa? Eu não entendi na hora, eu não entendo. E aí ele começa a falar coisas que não é do comum, ele não é do habitual nosso. Mas ele é um polo de atração extraordinário, porque nós somos atraídos por ele. Nós somos atraídos para ele, porque ele veio para nós. Esse ser, ele veio para nós. Se ele veio para nós, ele veio dar tudo que eu não tenho. Ele veio dar tudo que ele não exige de mim. Ele veio dar algo, mas ele não exige nada. Ele faz eu pensar, ele faz eu sentir. Ele trabalha as minhas linhas evolutivas racionais e ele trabalha meu campo evolutivo emocional. A partir de um contato com esse ser, a minha vida muda radicalmente. Por quê? Agora eu vou descobrir ao longo do tempo que quando eu tenho raiva de uma pessoa, eu não tenho raiva de uma pessoa. A pessoa revela a minha raiva. Eu não gosto de uma pessoa. Não, eu não gosto de uma pessoa. A pessoa revela que eu não gosto. Eu não tenho afinidade com determinados tipos de pessoas. Não, aquela pessoa mostra que as leis de afinidade não funcionam de forma muito adequada dentro do meu estado interior. E eu preciso entender o que é a lei de atração. Porque a lei de atração, ela não é uma lei de compensações. A lei de atração é dê aquilo que tem em abundância, porque quando você der, você vai dar algo que alguém te deu. Você vai dar algo que alguém te deu, que você não tem consciência que não era seu, você achava que era seu, vai descobrir que não é de alguém. Então eu vou dar o que não é meu. Quando eu der o que não é meu, porque alguém me deu, eu estou numa etapa evolutiva completamente diferente, porque agora não só eu tenho que dar o que não é meu, como daqui a pouco, depois que eu
tirar de mim aquilo que não é meu, eu vou poder agora dar algo que é meu. Pelas linhas da disciplina, pelas linhas do não espontâneo ainda, então eu vou fazer ainda muito por um interesse, mas esse interesse vai trazer para nós uma coisa chamada espontaneidade. Eu vou ter que fazer por disciplina para que a espontaneidade agora comece a surgir em mim. E ela não vem de mim, ela vem de fora para dentro, ela vem do ser que expressa a minha condição. Se você repete várias vezes uma mesma coisa, isso é uma pergunta. Você se satura, no sentido de não precisar repetir de novo a mesma coisa. Ok, concordo. Até mesmo a reencarnação. Você se satura quando sua evolução não te cobra mais reencarnar. Ok, eu concordo plenamente, mas para saber isso, para saber o processo da reencarnação, você tem que estar hoje numa condição evolutiva de um ser extremamente evoluído, onde a evolução conquistada, a própria evolução conquistada, ela não precisa reencarnar com aquele tipo de corpo mais. O que não é a nossa condição atual. No contexto atual da nossa evolução, não é o corpo espiritual ainda de um ser evoluído que nos interessa. É que nesse momento, mais do que um corpo espiritual, eu preciso desenvolver a consciência de quem sou eu. Porque agora eu não sou eu sou o outro. Só que o outro não sou eu tenho certeza que o outro não sou eu, mas o outro retrata quem sou eu. Se o outro retrata quem sou eu, ele sou eu, mesmo não sendo. E ele que acha que é ele, não é ele, porque ele sou eu. Ele sou eu e eu sou ele, mas eu não sou ele e nem ele sou eu. Agora nós estamos num processo evolutivo, se eu não sou eu e eu não sou o outro, e o outro retrata quem sou eu, sem que eu seja ele, e eu retrato ele sem que ele seja eu, então quem somos nós? Quem sou eu? Qual é a expressão emocional que predomina em mim agora? Ela vem de fora para dentro, mas como ela chega de dentro para fora no contexto em que eu não sei quem eu sou? Um pouco do contexto atual da pandemia, ela vai dizer exatamente o momento que nós estamos. Quem somos nós? Aqueles que estavam acostumados com os trabalhos que nós tínhamos, aqueles que estavam acostumados com o estilo de vida que tinha, aquele que estava acostumado com a família que nós tínhamos, da maneira como ela estava, e hoje nós somos lançados para dentro da estrutura familiar, num isolamento que ele causa estranhamento, porque não é da área do comum, ele é da área do incomum. Ele é da experiência que você pode ter tido ela em algum momento, mas não na etapa evolutiva em que você está. Então ela é uma experiência extremamente nova, ela é a mudança de tudo, ela é a mudança de todos os paradigmas. As pessoas fazem a leitura do contexto atual, ela não vai ser aquilo que as pessoas estão lendo. Ninguém sabe como vai ser, mas ela vai ser para melhor. Todo pior vai ser para melhor. E tudo que é vai deixar de ser. Mesmo que eu queira manter o que era, eu não vou conseguir manter o que era, porque surgiu o momento da mudança em que todos somos chamados a descobrir agora qual o significado da existência. Quem sou eu, quem é você e por que nós temos que estar passando por isso. Eu não passo pelo que eu quero. E o mecanismo que está produzindo isso, ele vem do invisível. Eu vou ter que fazer uma leitura rapidamente. É um pedido, que o CED, nessa fase dele, aqui não é uma propaganda, ninguém está fazendo palestra para angariar recursos dos outros. Mas é preciso colocar que os centros espíritas, eles sobrevivem do trabalho e da doação dos próprios frequentadores da casa. Então, como o centro espírita hoje, ele não pode funcionar por causa da pandemia como ele funcionava antes, nós não podemos ir lá no centro. Nós não podemos frequentar uma reunião do mesmo jeito que nós fazíamos antes. Então, agora, o centro precisa se manter. Como ele precisa se manter, ele vai ter que se manter com as pessoas que frequentam. Então, eles criaram 21 dias, né? É um pedido de 21 dias de doação para essa fase atual da pandemia que nós estamos vivendo. Então, quem puder doar com alguma coisa que ajude a manutenção do centro, não deixe de fazer. É um pedido que ele tem a razão de ser, não é uma venda de um mercado, não é a manutenção do centro, porque depois que passar a pandemia, um dos lugares que nós vamos voltar é para o centro, da qual a gente faz parte dele. Então fica o pedido daqueles que puderem doar alguma coisa, aí eu peço que entrem em contato com o pessoal do CED
para que eles expliquem como é que vai funcionar isso aí de forma melhor. Mas é só uma noção. Falta de afinidade é o que então? Falta de afinidade? A falta de afinidade, ela seria a falta do conhecimento de nós mesmos. Onde não há afinidade, é porque eu desconheço áreas da minha personalidade que eu não quero observar. Provavelmente aquilo que eu não quero observar é porque ele já me fez cair. Então, não sou eu quem cria afinidades. As afinidades chegam a mim. Não sou eu quem escolho quem vai conviver comigo. A pessoa chega a mim porque eu cheguei a ela. Eu não sei o que me levou a ela e ela não sabe o que a trouxe a mim. Então, esses encontros que podem ser reencontros dentro da dinâmica espiritual, é porque a dinâmica espiritual ela não depende do processo reencarnatório. Ela precisa depender daquilo que eu já experimentei. Se eu fiz pessoas sentirem mágoa de mim no passado, é necessário que eu tenha mágoa de alguém. Porque agora, dentro da lei de causa e efeito, eu causei mágoa no outro. Agora alguém vai causar mágoas em mim. É a lei do retorno. Eu sinto em mim aquilo que eu causei externamente no outro. Então, a dinâmica do mundo espiritual é: eu vou encontrar pessoas ou reencontrar pessoas que vão fazer com que eu experimente o que eu fazia e não sentia. Agora eu vou sentir não fazendo. Agora eu passei a um crescimento de impressões internas completamente diferente. Cassiano, eu posso afirmar que eu sou aquilo que o outro me revela? Não somente o outro, mas as diversas situações externas, posso considerar essas afirmativas? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza delas. Sejam pessoas, sejam circunstâncias ou coisas, a maneira como eu lido com uma coisa, a maneira como uma circunstância chega a mim, a maneira como as pessoas elas me impressionam, são movimentos da evolução caracterizando a minha condição. Ela retrata como eu estou e não como eu sou. Mas mostrando como eu estou, ela revela um pouco do meu ser. Se ela revela um pouco do meu ser, ela expressa um pouco do meu eu. Só que quando eu acho que aquilo é o meu eu, não é o meu eu, é o meu estar. E quando eu não percebo que é o meu estar, ali eu estou retratando um pouco do meu eu. Gente, eu tenho que terminar. Um abraço para todos e até um breve encontro. Eu espero que eu tenha inserido algumas questões, mesmo que simples, mesmo que complexas, eu não sei dizer, porque isso vai depender do psiquismo de cada um. Um grande abraço para todo mundo. Eu vou fazer uma prece, uma oração final. Nós vamos fazer uma coisa interessante. No estado normal, eu sempre peço para as pessoas fazerem a oração de olhos abertos. Agora nós estamos online, né? Nós estamos falando para uma câmera. Então, eu espero que vocês estejam de olhos abertos. Nós vamos fazer uma oração, vibrando para esse momento da Terra, que é um momento delicado, é um momento que pertence à transição, é um momento que pertence à evolução, é um momento que se repete há 500 anos, mais ou menos, sempre no período de 100 anos, no ano 20, 19, 18, 17, aparece uma epidemia, aparece uma pandemia que mata milhões de pessoas, como aconteceu com a peste negra, como a pandemia da gripe espanhola. Então, sempre tem um acontecimento nessa fase, e nós estamos vivendo de novo. Acontece que dentro do contexto atual, nós estamos numa etapa evolutiva chamada transição. Então a transição chegou, as mudanças estão chegando, aquelas pessoas que não tiverem condições de permanecer na Terra não vão ficar, vai falecer quem tem que falecer, vai falecer pessoas que vão ajudar no desencarne do outro, são médicos, são enfermeiros, são colaboradores, essas pessoas vão falecer porque elas vieram para isso, porque não é o problema a morte, mas a maneira como eu chego ao mundo espiritual. Então, há uma limpeza na Terra, uma limpeza necessária, mas é um momento delicado, é um momento muito novo para todos nós. É preciso seguir ainda os grandes desafios. Ou a gente vai viver o isolamento, ou a gente vai viver o distanciamento. Tem hora que vai ser necessário os dois. Vai depender do local, vai depender do grupo, vai depender das necessidades. Mas nós vamos obedecendo aquilo que a ciência ela tem dito, vai ter aproveitadores, mas faz parte da evolução.
Então a gente pede para todas as pessoas que estão falecendo, a gente pede por todos aqueles que estão colaborando, a gente pede para que essas autoridades do conhecimento, da ciência, os nossos presidentes, os nossos ministros, os nossos deputados que têm uma possibilidade de fazer algo, a gente pede para que todos eles abram o coração, abram o campo psíquico para que o mundo espiritual encontre nessas pessoas elementos capazes de ajudar e produzir a mudança que todos nós estamos precisando. Vamos sair do medo, vamos sair vamos confiar, vamos trabalhar a fé, vamos trabalhar a esperança, a confiança, vamos trabalhar a certeza que está tudo correto, não tem nada errado, vamos colaborar. Vamos pensar no mendigo, o mendigo que está na rua, que não tem água, que as coisas estão fechadas. Então o mendigo não tem onde tomar banho, não tem água para tomar. Vamos deixar água para eles tomarem, vamos contribuir para esse momento tão difícil e tão profundo que nós estamos vivendo reencarnados na Terra. Nós não estamos no mundo espiritual auxiliando, nós estamos reencarnados no contexto da mudança, fazendo mudança, a mudança mudando os nossos estados. Vamos agradecer a Deus por esse momento e que a gente possa manter a serenidade capaz de contribuir, de facilitar a vida de qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Ajudá-los é nos ajudar. Nos ajudar, nós estamos ajudando a eles. Um abraço para todos e até um breve encontro. Eu agradeço a todo mundo a presença e o contato.